Cito aqui os benefícios que são concedidos ao delator que fez a colaboração na polícia e não no Ministério Público. No presente caso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele corroborou a possibilidade de colaboração na polícia. No presente caso, há cláusulas que prevêem perdão judicial, substituição da pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos e redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade. Sintetizando, senhor presidente, 8 páginas sobre a delação de Mauro Cid. O Ministério Público, num primeiro momento, ele manifestou-se pelo arquivamento da colaboração. Isso significa uma frase que foi dita recentemente no plenário. Instituto Novo, nós vamos progredindo no seu entendimento. Mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial. Mudar de entendimento é evoluir. Mudar de entendimento é porque o direito não é um museu de princípios. E ele está em constante mutação. Afinal, justo filosoficamente, o direito é um instrumento da vida e da esperança. E essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, a legalidade, a adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, depois de me debruçar, como espero estar demonstrando sobre todo o processo, eu verifiquei que hoje no direito, o núcleo essencial do direito tem de ser a eficiência do sistema de justiça. Isso se denomina uma análise econômica do sistema. Por quê? Porque a eficiência é um conceito nuclear da economia. Então, para o sistema ser eficiente, nós temos que analisar externalidades negativas e externalidades positivas. Há uma externalidade positiva, porque, na verdade, o colaborador foi chamado. E a análise econômica, ela trabalha com economia comportamental e psicologia hedônica. O réu chamado por um complexo de crimes como esse, ele não foi chamado para inventar. Ele, na verdade, ele foi chamado para fatos novos que a própria polícia noticiava a ele. Então, eu cheguei à conclusão de que realmente é anômalo. Se nós analisarmos todos os processos, pode pegar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para dizer que uma colaboração premiada com tibieza, ela tem de ser rescindida. Mas, nesse caso, o réu colaborou com as delações, sempre acompanhado de advogado. E as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ensejar sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E, na verdade, esse colaborador ele acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. E ele acabou se autoincriminando. Se não me falha a memória, Vossa Excelência ontem julgou procedente. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a reincidibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. Estou acompanhando a Procuradoria nesse sentido.
que, vale dizer, sugeriu Sua Excelência, restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador. Estou correto, procurador? Estou correto? Extensão de todos os benefícios da colaboração aqui assegurados para seu pai, esposa e filho maior do colaborador. E 3, ação da Polícia Federal, como evidente, visando garantir sua segurança e de seus familiares. Também compactuo com a manifestação ontem de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, quanto à nossa possibilidade de, no momento da dosimetria, analisarmos essa questão. Finalmente, senhor presidente, eu trago a preliminar de extensão da decisão de suspensão da ação penal em relação ao réu Alexandre Ramagem. Essa preliminar de extensão da decisão, ela foi articulada antes do trânsito julgado da decisão. Ela foi articulada em recurso de embargo de declaração, no qual o réu Alexandre Ramagem, por intermédio de sua defesa, pugna pela extensão dos efeitos da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados em relação ao crime de organização criminosa. De acordo com um ato oriundo do Parlamento, determinou-se a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em virtude do seu teor, esta turma decidiu, no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio de 2025, pela suspensão dessa ação penal. E também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes de dano qualificado, violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, até o término do mandato. Na decisão impugnada, há uma conclusão de que o crime de organização criminosa ocorreu antes da diplomação do réu. Contudo, considerando que o crime de organização criminosa é, por essência, um delito de natureza permanente, há suficiente razão para que este tema seja revisitado, incluindo-se esse delito de permanência durante o mandato do deputado. E aqui, quanto à classificação desse crime como de caráter permanente, eu cito o habeas corpus 191.068 aqui do Supremo Tribunal Federal, julgamento em 8/4/2021. No caso específico, a organização criminosa imputada, o ato de constituir, financiar ou integrar também não se esgota em um único momento. A consumação do delito se prolonga enquanto a estrutura criminosa se mantiver ativa. Cito doutrina a respeito. Diferentemente de um crime instantâneo, como furto, que se consuma no exato momento da subtração da coisa, o crime de organização criminosa continua a ser praticado a cada dia que a estrutura persiste, com todos os seus membros agindo em conjunto para a prática de crimes. A característica da permanência traz uma consequência processual de extrema importância: a própria prisão em flagrante a qualquer momento, como várias vezes aqui já se decidiu na denegação de habeas corpus. Esta lei, como eu já afirmei, ela veio posteriormente, porque, segundo a jurisprudência, a lei superveniente mais gravosa pode atingir o crime permanente, cuja consumação já se iniciou. Eu cito aqui esse eminente ministro que nos deixou recentemente, vale a pena ser citado, no habeas corpus 81.544, da primeira turma, que foi relatado pelo saudoso ministro Moreira Alves, um homem de uma cultura ímpar e singular, e decidiu Sua Excelência que as turmas têm decidido no mesmo sentido do acordo atacado, ou seja, que se aplica a lei nova, ainda que mais severa, quando o início de sua vigência é anterior à cessação da continuidade.
Por essas razões é que não se pode acolher a compreensão de que o crime de organização criminosa é desmembrável em ilícitos distintos, ele é um crime permanente, de maneira que um deles seja considerado no momento anterior à diplomação e o outro após. Estamos no caso da organização criminosa diante de um único crime que se prolongou no tempo. A circunstância de que o crime permanente se prorroga no tempo na forma de um único delito que se consuma diuturnamente desde o primeiro dia em que praticado, conduz à conclusão de que o crime de organização criminosa é um só, seja o momento anterior ou posterior à diplomação do réu, aqui citado, Alexandre Ramagem Rodrigues. Por essa razão, senhor presidente e egrégia turma, eu voto pela extensão dos efeitos da decisão desta turma, exatamente em razão da recenticidade dessa resolução da Câmara, desse fato novíssimo de suspender parte e continuar com o remanescente, uma resolução número 18 de 2025, evoluir, à luz dessa resolução da Câmara dos Deputados, para suspender a ação penal em relação a esse réu e a respectiva prescrição, evidentemente, em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e com considerável prejuízo para a vítima, que já era, deterioração de patrimônio tombado e também suspender in toto esta ação penal e a respectiva prescrição em relação ao crime de organização criminosa e os demais. Agora, senhor presidente, tal como fiz na ação penal do mensalão, eu estabeleço premissas teóricas dos delitos, quer dizer, como se encara esses delitos teoricamente, para depois aplicar, como nós fazemos basicamente na repercussão geral. Fixa a tese e aplica no caso concreto. A tese é a parte da objetivação e a tese aplicada é a parte subjetiva do recurso. Então, eu passo, senhor presidente, com a licença da turma, as premissas teóricas dos crimes de organização criminosa. Então, destaco premissas teóricas do julgamento de mérito da ação penal. Eu inicio meu voto articulando essas premissas teóricas que empreendi sobre os fatos, tal como narrado na denúncia, a prova produzida nos autos, ao longo da qual eu manterei presentes as reflexões do fundador da ciência penal, Cesare Beccaria, a formulação mais incisiva da maior parte das garantias penais e processuais das formas do Estado constitucional de direito é exatamente a adequação dos fatos à figura típica. E aqui eu cito que, em sua obra clássica dos delitos e das penas, Cesare Beccaria assentava: apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e o poder de estabelecer leis penais. Não pode ser esse poder senão do próprio legislador, que representa toda a sociedade ligada por um contrato social. O magistrado, que é parte dessa sociedade, não pode, com justiça, aplicar a outro partícipe dessa sociedade uma pena que não esteja estabelecida na lei. E, a partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões.
Cada homem tem a sua maneira de ver. E o mesmo homem, em épocas distintas, vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou da má lógica de um juiz, da evidência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, da reunião de todas as pequenas causas que modificam as aparências, transmutam a natureza dos objetos no espírito mutável do homem. Diz Cesare Beccaria. E isso é que não se deve fazer. Veríamos desse modo, adverte o filósofo, a sorte de um cidadão mudar de face ao transferir-se para outro tribunal, fere essa mesma racionalidade. Constataríamos que o juiz interpreta apressadamente as leis, segundo as ideias vagas e obscuras que estivessem no seu momento e no seu espírito. Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. Nas palavras de Ferraioli, o poder de punir e de julgar resta seguramente, como escreveram Montesquieu e Condorcet, o mais terrível e odioso dos poderes, aquele que se exercita de maneira mais violenta e direta às pessoas, e no qual se manifesta de forma mais conflitante o relacionamento entre o Estado e o cidadão, entre autoridade e liberdade, entre segurança social e direitos individuais. E, novamente, Ferraioli em Direito e Razão. Por isso mesmo, no exercício da função jurisdicional em geral, especialmente em matéria penal, é dever do juiz guiar-se com absoluta serenidade, equidistância e imparcialidade no exame dos fatos e das provas, proferindo uma decisão técnica, rigorosa, atenta ao princípio da legalidade estrita, somente obedecendo ao dever de cumprir a lei com independência, serenidade e exatidão, dever este ao qual todo magistrado brasileiro deve respeito, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É que será possível garantir, dessa forma, o máximo grau de racionalidade e confiabilidade do juízo. E, portanto, diz Ferraioli, delimitação do poder punitivo e da tutela da pessoa contra a arbitrariedade. Neste sentido, digo eu, o princípio da legalidade formulado originariamente por Feuerbach, com a fórmula latina nullum crimen nulla pena sine lege, desdobra-se no princípio da estrita legalidade. E, segundo Ferraioli, dirigida a excluir, porquanto arbitrárias e discriminatórias as convenções penais referidas não a fatos, mas diretamente a pessoas, a exemplo das normas que, em terríveis ordenamentos passados, perseguiam as bruxas, os hereges, os judeus, os subversivos e os inimigos do povo. O célebre mestre italiano extrai duas consequências desse dever de observância da legalidade estrita. Com tal concepção, podem ser obtidos dois efeitos fundamentais da teoria clássica do direito penal e da civilização jurídica liberal. O primeiro é a garantia para os cidadãos de uma esfera intangível de liberdade, assegurada pelo fato de que, ao ser punível somente o que está proibido na lei, nada do que a lei não proíbe é punível. Liberdade que a lei me confere para fazer qualquer coisa que a lei não me proíba e de deixar de fazer qualquer coisa que a lei não me ordene, viola frontalmente esse princípio da legalidade, que é um fundamento do Estado de Direito, rule of law. O segundo dos efeitos fundamentais da teoria clássica do direito penal é a igualdade jurídica dos cidadãos perante a lei. As ações ou os fatos
por quem quer que os tenha cometido, podem realmente ser descritos pelas normas como tipos objetivos de desvio, enquanto tais ser previstos e provados com pressuposto de igual tratamento penal, enquanto toda prefiguração normativa de tipos subjetivos de desvios não pode deixar de referir-se a diferenças pessoais, antropológicas, políticas ou sociais e, portanto, de exaurir-se em discriminações a priorísticas. A interpretação, digo eu, e a aplicação, depois de citar Ferraioli, e a aplicação da lei penal devem ter sempre por norte o princípio da legalidade estrita. Por essa razão, Klaus Roxin, sempre citado em nossos acordos, assenta que a interpretação de acordo com o bem jurídico protegido conduz até mesmo a equívocos, quando não se leva suficientemente em conta que o legislador protege a maioria dos bens somente contra determinados tipos de agressão. Cito a parte geral de direito penal, Klaus Roxin e Luiz Greco. Neste sentido, o emprego da interpretação extensiva dos tipos penais, em regra, conduz ao que os germânicos denominam de dissolução de limites, o que ocorre, por exemplo, quando uma interpretação elimina, na prática, uma elementar da lei, aqui, no caso, com violência, e a faz desaparecer por trás de outra elementar, aqui, coagir. Coagir não é violência. Há crimes em que se usa violência, há crimes em que se usa a expressão coagir. Desde os últimos anos, o Tribunal Constitucional da Alemanha tem se mostrado cada vez mais disposto a rever os resultados interpretativos do tribunal para garantir que eles não excedam os limites literais. Me valida a obra traduzida, de Klaus Roxin, parte geral, Marcial Pons, 2024, página 319. Além dos perigos gerados para a liberdade individual por interpretações ampliativas de tipos penais, alargando seu âmbito de incidência sem fundamento legal, também se deve atentar para considerações oriundas das ciências políticas, sociológicas e psicológicas, que, sem prejuízo de constituírem ciências auxiliares necessárias à compreensão e reflexão sobre direito, podem, no dizer do célebre penalista alemão Karl Binding, conduzir a que se abandone o solo firme da lei, do seu tratamento dogmático e semântico, do seu conhecimento e da sua aplicação precisa, para ceder diante de impulsos diletantes, penetrar no terreno movediço e interdita juristas, enquanto tais investigações de caráter político sejam politizadas e abandone a ciência. Nesse introito, eu valho-me ainda dos ensinamentos de um dos maiores penalistas brasileiros, nosso Nelson Hungria, acerca da relevância do princípio da legalidade estrita, ou seja, aquela luva que encaixa na mão, aquela adequação dos fatos àquela norma em todos os seus elementos descritivos. Dizia Nelson Hungria, em lição que até hoje é presente, a lei penal é, assim, um sistema fechado, ainda que se apresente omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial ou pela analogia, ou pelos princípios gerais de direito, ou pelo costume. Pouco importa que alguém haja cometido um fato antissocial, excitante da reprovação pública, francamente lesivo do mínimo de moral política que o direito penal tem por função assegurar.
com suas reforçadas sanções no interesse da ordem da paz e da distância social. Se esse fato escapou à previsão do legislador, isto é, se não corresponde precisamente à parte objetiva e subjetiva a uma das figuras delituosas anteriormente recortadas em abstrato pela lei, o agente não deve contas à justiça repressiva. Por isso mesmo que não ultrapassou a esfera da licitude jurídico-penal. Nelson Hungria, os seus memoráveis comentários ao Código Penal, ainda no volume 1, tomo 1, segunda edição. Forense, há 72 anos atrás, 1953, páginas 11 a 12. Ao mesmo tempo, embora o direito se construa sobre os pilares morais de uma sociedade, ele não se confunde com a moral, ainda que tenha com ela campos de interseção. Comportamentos reprováveis sob o ângulo da urbanidade, da ética, da educação, dos bons costumes, não justificam necessariamente a ameaça penal. Nas palavras de Santiago Mir Puig, o princípio do Estado de Direito impõe o postulado da submissão do poder punitivo ao direito, o que dará lugar aos limites derivados, novamente, do princípio da legalidade. Fundamentos de teoria do delito, Santiago Mir Puig, Direito Penal, tradução de Cláudia Viana Garcia. São Paulo, Revista dos Tribunais, página 86. Um dos colorários do princípio da legalidade é a exigência de lei estrita, que exige certo grau de precisão da lei penal e exclui a analogia que prejudique o réu, a denominada analogia in malam partem. O mandado de determinação concretiza-se na teoria do delito através do requisito da tipicidade do fato e na teoria da determinação da pena, que obriga a um certo legalismo, que limita, por outro lado, o arbítrio judicial. Obra citada. Além disso, na lição do mestre Catalão, em um Estado democrático e constitucional de direito, o direito penal acolhe o princípio da responsabilidade pelo fato, exigido por um direito penal do fato, que opõe-se à possibilidade de punir o caráter ou o modo de ser do indivíduo. Este princípio vincula-se também com o princípio da legalidade e, consequentemente, com o requisito da tipificação dos delitos. A defesa do direito penal do fato e não do autor encontrou na análise Karl Engels, que formulou a introdução ao pensamento jurídico, na mais inspirada formulação. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. Introdução ao pensamento jurídico, Calouste Gulbenkian, 1996, página 79/80. Em conclusão, senhor presidente, eminentes pares, a importância da metodologia da interpretação dos tipos penais é de tal grandeza que, sem ela, o que resta é o arbítrio. Nas palavras de quem sempre nos visita, Eugênio Raul Zaffaroni, qualquer método que não se degrade a uma mera
metodologia de racionalização a serviço do que manda, ou seja, qualquer método propriamente jurídico requer uma análise exegética, também histórica e genealógica da lei, tanto como uma posterior construção explicativa, pois a dogmática jurídica estabelece limites e constrói conceitos, possibilita uma aplicação do direito penal, se assim fizer, segura e previsível, e o subtrai da irracionalidade, da arbitrariedade e da improvisação. Dito isso, senhor presidente, eu passo, então, às premissas teóricas. Quer me botar um relógio aqui, por gentileza? As premissas teóricas do crime de organização criminosa. Então, senhor presidente, eu vou passar a análise das premissas teóricas da organização criminosa, para, em seguida, passar o exame da tipicidade dos fatos, tal como narrado na denúncia relativamente a este específico ilícito. Eu vou para o ilícito de organização criminosa e depois passarei às premissas teóricas dos demais crimes. Só para deixar claro, senhor presidente, o telefone aqui, a hora. Muito obrigado. Premissa teórica do crime de organização criminosa, premissas teóricas do crime de dano, premissas do crime de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito, englobando todos os delitos mencionados na denúncia. Premissas teóricas do crime de organização criminosa. As primeiras leis a fazerem menção ao delito de organização criminosa no Brasil surgiram na década de 1970. A primeira dessas leis, a Lei 9.034 de 95, disciplinou a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão das ações praticadas por organizações criminosas. Em seguida, a Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro, criminalizou a conduta voltada a ocultar a origem ilícita de bens ou recursos oriundos de crimes cometidos por organização criminosa. A criminalidade organizada é uma preocupação antiga em nosso país e no mundo. No direito comparado, os casos mais conhecidos de organização criminosa são as máfias, os cartéis e esquadrões, voltados à prática reiterada de delitos graves e indeterminados. Delitos graves e indeterminados. Nós testemunhamos no Brasil a estruturação de uma série indeterminada e indeterminável de crimes, desde o tráfico de drogas até os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, fraudes licitatórias, sonegação fiscal, contrabando e descaminho, entre outros. Apesar disso, até recentemente, nenhum diploma contemplava a definição legal de organização criminosa ou sua tipificação penal no nosso ordenamento jurídico. Os crimes associativos se restringiam, de modo geral, à previsão contida no tipo penal do artigo 288 do Código Penal, denominado formação de quadrilha ou bando. No ano de 2004, foi internalizada no Brasil a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional, Convenção de Palermo, por meio do Decreto 5.015, de 12 de março de 2004. Como novidade, aquele instrumento internacional continha definição de delito de organização criminosa, determinando sua criminalização autônoma pelo Estado parte. No entanto,
este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a definição de crime em convenção internacional ainda não internalizada por decreto presidencial não se coaduna com os princípios da tipicidade penal e do nullum crimen, nulla pena sine lege. Ainda que ratificado pelo Congresso Nacional, o diploma não seria suficiente para preencher a omissão do legislador brasileiro na tipificação específica do delito. De acordo com o precedente firmado no habeas corpus 96.007, a utilização do conceito de organização criminosa, previsto exclusivamente em tratado internacional de Supremo Tribunal Federal, discrepa dos requisitos formais impostos pela Constituição à criminalização de condutas, em especial o princípio da legalidade estrita, habeas corpus 96.007. Logo depois do julgamento daquele leading case, no ano de 2012, o Parlamento deu o primeiro passo para preenchimento desta lacuna da nossa legislação. Foi, então, promulgada naquele ano a Lei 12.694, de 24 de julho de 2012, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. Referido diploma contemplou no artigo 2º a primeira definição legal do crime de organização criminosa, sem ainda prever um tipo penal autônomo nos seguintes termos: para efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Essa definição restou superada um ano depois, com a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, atualmente em vigor. Referido diploma promoveu alteração na definição do delito e implementou em boa hora sua tipificação autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, como anotam René Dodge, Alonso Ariel, Alexandre Knopflof e Gustavo Scandelari. O artigo dessa lei da organização criminosa, ipsis literis, ele dispõe: promover, constituir, finalizar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Em primeiro lugar, nas premissas teóricas, finalidade de praticar uma indeterminada série de crimes. A título de premissas teóricas, eu anoto que o crime de organização criminosa compartilha com o delito de associação criminosa alguns elementos essenciais à sua configuração. Enquadra-se, por conseguinte, na lição de Hungria, segundo o qual o delito associativo se define como reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Com efeito, a indeterminação dos fatos criminosos que virão a ser praticados é elemento distintivo por excelência entre o mero concurso de pessoas de um lado e o direito autônomo de associação ou organização criminosa. Paulo José da Costa Júnior, com apoio em Anthony Lisei, afirma: no concurso de agentes,
o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados. Uma vez cometido os crimes, o pactum societas desaparece. Na quadrilha, mesmo após a prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam praticados. Repito, na quadrilha, mesmo após a prática de prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam perpetrados. Crime permanente. No bando, há um quid iuris, com relação a um mero acordo de concurso de pessoas. Tanto que o acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punido. O ato associativo é castigado sem a realização do crime. Na mesma linha, cita-se a doutrina de Silva Sanches, na parte em que destaca a disposição para cometer delitos indeterminados, que mostram um sistema organizado e per se constitutiva de crime, tratando-se de um sistema de distribuição estável e racional de papéis com o fim de cometer um número indeterminado de delitos, não se confunde com concurso de pessoas. O elemento subjetivo do crime de organização criminosa consiste no dolo de se dedicar de modo estável e permanente à atividade criminosa, mediante reiteração delitiva por tempo indeterminado. Na precisa lição de Manuel Câncio Meliá, quando aborda na Revista de Estudos de Justiça o delito de pertinência a uma organização terrorista no Código Penal espanhol. Por estas razões, os delitos associativos, organização criminosa, associação criminosa et ali, são objetos de criminalização autônoma, mediante antecipação da tutela penal. Organização e associação criminosa nos crimes econômicos, realidade típica ou contradição em termos. Ao mesmo tempo, como observa a doutrina penal, o conceito de organização criminosa deve ser examinado à luz de peculiaridades próprias a esse tipo de organização. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado, que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial, que está presente em praticamente os crimes dolosos. Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. Mais uma vez, nas palavras do eminente ministro Celso de Mello, em análise do tipo penal congênere de formação de quadrilha, sem a existência de um vínculo associativo estável e dotado de permanência, não se caracteriza no plano da tipicidade penal o delito de quadrilha, incompatível em seu perfil conceitual com os conluios criminosos meramente transitórios. Ação Penal 470, embargos infringentes do voto vogal do nosso estimado decano e saudoso ministro, saudoso porque não está mais presente na corte, mas vivo em nossa memória e com quem eu converso diuturnamente, ministro Celso de Mello. Não conversei sobre esse processo, converso diuturnamente com a pessoa do ministro Celso de Mello. A imputação do crime de organização criminosa exige, segundo o entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Com efeito, a pluralidade de crimes e de pessoas, ou a existência de um plano delitivo, não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada
concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. Da mesma maneira, a comunhão de vontade para praticar crimes determinados, chamada de liame subjetivo, a identidade de crimes para todos os envolvidos, a pluralidade de condutas e sua relevância causal pelo resultado são, juntamente com a pluralidade subjetiva, elementos que caracterizam, segundo Nelson Hungria, o concurso de pessoas, não caracterizando os crimes autônomos de associação ou organização criminosa. Deveras é absoluto o consenso doutrinário e jurisprudencial, no sentido que a presença dos elementos definidores do concurso de agentes revela-se insuficiente para que a conduta seja enquadrada como crime autônomo, quer de organização, quer de associação criminosa. Citando ainda Manuel Câncio-Meliá. Doutrina e jurisprudência são também remançosas, no sentido que, para a configuração de crime e organização criminosa, os membros do conluio criminoso devem ter por objeto a prática de uma série indeterminada de crimes, circunstância que caracteriza uma estabilidade e a permanência que o diferem de mero concurso de agentes. E aqui eu cito o inquérito 3989, de 11 de junho de 2009. Se eu não me engano, referente à Lava Jato. Com efeito, a indeterminação dos crimes para os quais se dedica a organização criminosa, bem sublinhado por Hungria, constitui verdadeiro pressuposto para a incidência do tipo penal. Nas palavras deste que foi o principal comentador do Código Penal brasileiro e eminente ministro desta Suprema Corte, para a configuração do crime de associação criminosa, que neste ponto contém exigência idêntica do tipo penal de organização criminosa, não basta como coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontade para determinado crime. Repito, não basta, como na coparticipação criminosa, concurso de pessoas, um ocasional e transitório concerto de vontade para determinar o crime de organização criminosa, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados. Esta Corte assentou no julgamento dos embargos infringentes na P 470, mensalão, nos termos do voto proferido por eminente ministro desta Corte, o entendimento de que, para a configuração do delito associativo, é preciso que se demonstre a criação de uma entidade autônoma, com processos decisórios próprios e diversos da mera superposição de seus membros, bem como devem estar presentes, pelo menos, devidamente demonstrados, os requisitos igualmente necessários da estabilidade e da indeterminação dos crimes. Apelação 470. E esta jurisprudência, ela acabou em embargos infringentes, derrubando o crime de quadrilha. Derrubando o crime de quadrilha. Derrubaria a forciori o crime de organização criminosa. Aqui fez-se um inteligente paralelismo entre fatos pretéritos e atual jurisprudência. Essa é um paralelismo importante. A caracterização de uma organização criminosa, tal como exige a lei, teria derrubado os embargos infringentes da ação penal, 470. Mas não logrou êxito. Isso foi vencido. Derrubou-se a quadrilha e as penas também foram irrisórias diante da grandeza daquele ato atentatório contra a democracia. A compreensão desta Corte quanto a este específico requisito da indeterminação dos crimes para a configuração do crime associativo
Restou clara em outro voto, que sublinhou ser indispensável para o delineamento do tipo de perigo abstrato a associação de mais pessoas para a prática de crimes indeterminados. E, por essa razão, concluiu um outro integrante da Suprema Corte, reafirmo mais uma vez, e mais uma vez a demasia, não identificar à luz dos fatos da prova dos autos, nos agentes dos crimes específicos reconhecidos por este plenário, ao julgamento da ação penal 470, o dolo de criar ou participar da prática de uma associação criminosa autônoma com vista à prática de crimes indeterminados, efetivamente não caracteriza o crime de quadrilha. Eu cito, então, o teor, inteiro teor da emenda, que é do conhecimento de todos. Eu peço vênia para não citar apenas um pequeno trecho desse imenso acórdão. Alguns colegas tinham votos de 800 páginas. A hipótese dos autos revela concurso de agentes e não a caracterização do crime de quadrilha, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma destinada à prática de crimes ingentes, para a prática de crimes do tipo penal, de crime de associação ou organização criminosa, pois, à luz da tipicidade, lhe falta o elemento da indeterminação dos crimes para cuja prática os agentes se organizam. Volto novamente à definição do tipo, que exige promover, construir, financiar, integrar pessoalmente e categoriza esse crime como de organização criminosa e que exige estabilidade e permanência. Não basta, como na coparticipação criminosa do crime. É preciso que o advogado verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie. Tanto pode ser uma única ação, roubos, ou plurima, roubos, extorsões e homicídios, ou seja, uma organização criminosa ela é permanente para praticar crimes indeterminados, roubos, extorsões e homicídios, nunca para praticar um crime único. Outra diferença entre o crime em exame, societas delinquentes, é o acordo na coparticipação criminosa. Delito de participação ocorre em crimes e não existe organização estável entre os coautores. Aliás, o concurso de pessoas veio exatamente para fazer essa distinção entre concurso de pessoas, organização criminosa e quadrilha. Os crimes associativos, em geral, em que se inclui a organização criminosa e a associação criminosa, antiga formação de quadrilha, exigem para sua caracterização, apresenta os requisitos da estabilidade e da permanência, elementos essenciais desses delitos, reafirmados diuturnamente, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E aí, então, senhor presidente, eu cito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habeas corpus que tratam exatamente sobre esse tema. Habeas corpus 227651, habeas corpus 199136, habeas corpus 24133, com efeito a consumação do delito de organização criminosa. Consta de todas as nossas diminutas bibliotecas, dentre outros, como também o professor César Bittencourt, com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade. E, enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Eu me referia a esse autor constantemente citado, o professor doutor Guilherme de Souza Nunes, Organização Criminosa, 4ª edição, também atos preparatórios ou planejamento de crimes determinados em concurso de pessoas.
Ainda que os agentes discutam durante vários meses, doutrina, se deve ou não praticar determinado delito, o caso recai no âmbito da reprovação moral e social, mas não possibilita a atuação do direito penal. Se os agentes finalmente decidirem praticar atos e aqueles delitos planejados e iniciarem sua execução, responderão de acordo com sua respectiva autoria e participação. Nos termos de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Ao mesmo tempo, a estabilidade e a permanência estão intrinsecamente relacionadas ao requisito da indeterminação dos crimes fim, pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permanecer unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não, quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. É antiga a lição da doutrina de Bento Faria de que a prática habitual ou reiterada de crimes de outro, acerca dessa relação de estabilidade e permanência de um lado, exige também essa habitualidade reiterada de crimes outros. E, nesse sentido, Bento Faria, na parte especial do Código Penal, já em 1943, assentava: é mister, portanto, que os associados se reúnam com permanência, vinculados pelo mesmo propósito de se entregarem habitualmente, não esporadicamente, à prática de crimes. Na percussiente observação de Eusébio Gomes, se não fossem os atributos da estabilidade, da permanência e da série indeterminada de delitos, não seria possível distinguir-se a associação criminosa da simples participação. E essa tem sido a firme orientação dos tribunais, declarando a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta, tanto nos casos de organização criminosa quanto de associação criminosa, quando não se revele que o grupo foi criado com o objetivo de praticar crimes indeterminados, de modo estável e permanente. Assenta-se, para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. E eu cito aqui um habeas corpus de singular exemplo da processualista e penalista, integrante do Instituto Brasileiro de Criminologia, ministra Maria Tereza Assis Moura, no habeas corpus 374.515. Em precedente, em que tive a oportunidade de lavrar, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma ação uma ação penal originária, relativamente ao crime de formação de quadrilha, em razão da ausência da estabilidade e da permanência e da finalidade de cometer crimes indeterminados. Consta da emenda: o crime de quadrilha ou bando compõe-se dos seguintes elementos: concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados, estabilidade e permanência da associação, união estável e permanente de criminosos voltados à prática indeterminadas de vários crimes, doutrina e jurisprudência. Ação penal
932, eu fui relator, primeira turma, julgado em 16 de fevereiro de 2016. Na mesma esteira, eu cito o precedente também em sede de competência penal originária da Suprema Corte, inquérito 3218, onde se destacou crime de formação de quadrilha ou bando, denunciado acusado de liderar manifestação popular de resistência à retirada da população não indígena da reserva Raposa do Sol, inépcia da denúncia, ausência de descrição da conduta do denunciado, falta de suporte fático mínimo que autorize inferir a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa.